Muito obrigada. Boa tarde a todos. Antes de começar a comunicação, gostava de agradecer o convite da Academia de Marinha, do seu presidente, vice-almirante José Manuel Silva Carreira, e do meu colega e amigo, Dr. Paulo Santos. É um prazer, é uma honra estar aqui. Já cá tinha vindo assistir a uma palestra do Dr. Paulo Santos e, portanto, já conhecia a casa, conheço muito mal a Academia de Marinha, mas é uma forma de conhecer melhor, estar aqui convosco e poder partilhar algum conhecimento que tenho sobre esta área, que certamente é muito sensível e muito característica dos monumentos e do património cultural da Marinha, não é? O património costeiro, o património que se encontra ao longo da costa e, portanto, este título está, obviamente, e não posso só abordar a subida do nível do mar, uma vez que enquadra-se nas questões mais alargadas das alterações climáticas e, portanto, vou fazer aqui assim também uma abordagem mais diversa. Estou em representação do ICOM, sim, como vice-presidente, e também apresentar estudos e casos que temos desenvolvido no ISCTE, portanto, no âmbito académico. Portanto, está estruturada esta apresentação, primeiro, por uma abordagem às alterações climáticas e um enquadramento global e nacional. Segundo, os impactos que este fenómeno tem no património cultural. Terceiro, estratégias de proteção e adaptação climática, onde vou então focar as ações do ICOMS e uma pequena parte final sobre o património da Marinha, algumas recomendações neste âmbito. Portanto, relativamente às alterações climáticas e este enquadramento global e nacional, o que é que importa? E eu começo logo com esta primeira frase, uma vez que vai fazer a relação com a apresentação, ao longo da apresentação, porque, de facto, esta questão da subida do nível da água do mar e a questão das alterações climáticas, por incrível que pareça, são atribuíveis às atividades humanas, não é? Portanto, somos nós que provocamos estes gases com efeito de estufa à atmosfera e, portanto, e por aí vem um desencadear de fenómenos e problemas associados. E este fenómeno é conhecido desde 1824, portanto, não é recente. Ainda estamos a pensar o que fazer e como contornar o problema. Portanto, o efeito de estufa ocorre quando uma parte da radiação solar refletida pela superfície terrestre é absorvida por estes gases com efeito de estufa, portanto, retém o calor em vez de libertar na atmosfera, e os gases com efeito de estufa são dióxido de carbono, e eu aqui sublinho, porque é o que depois vai ter relação com a apresentação, porque é de facto o que nós produzimos em maior quantidade, e o metano e outros, pronto. Temos este panorama de gelo e, portanto, dos problemas que depois advêm das questões da subida do nível do mar. Temos alterações que têm a ver com estas inundações, portanto, não só o nível do mar, mas chuvas fortes, inundações que ameaçam as comunidades e o património cultural. Temos perda de plantas centenárias, portanto, os jardins históricos também são afetados, e erosão em património natural ou património cultural, ameaçado por chuvas intensas e erosão dos solos. Nos monumentos localizados ao nível e ao longo da orla costeira, pois este aumento do nível do mar e as tempestades provocam esta erosão costeira e, portanto,
também a subida da água pelos monumentos através da capilaridade e as questões associadas ao tipo de materiais com que são construídos, muitas pedras, e, portanto, são materiais heterogéneos que provocam estas subidas ascensionais. E temos assistido, não é, nos últimos anos, a tempestades severas. Isto é a primeira imagem, a Valência, muito recente, que afeta os seres humanos, não é? Portanto, a segunda imagem é a Ilha da Madeira, chuvadas e arrastamento de carros, de objetos, de pessoas, não é? Muitas mortes temos assistido, e, portanto, todos estes efeitos provocados pelas alterações climáticas, e também, não é só as chuvas, mas também a seca, não é? Portanto, a questão da desertificação, que afeta paisagens pastorais, deslocação de comunidades, e altera os cultivos, portanto, a capacidade de cultivar certas variedades de forma tradicional, e o pior é a migração de milhões de pessoas com que estamos a enfrentar, e que cada vez o panorama é aumentar. E quando nós pensamos nestas questões, não é? Aqui vem o propósito de porquê falarmos em justiça climática, porque, de facto, são os países desenvolvidos que estão a produzir estes efeitos, e são os países menos desenvolvidos que estão a ficar sujeitos aos problemas decorrentes. Portanto, isto é, de facto, um problema de justiça climática, e, portanto, tem havido esforços, tem havido acordos e convenções internacionais. A primeira Conferência Mundial data de 1979 sobre o clima, e depois temos vindo por aí afora com uma série de conferências: 87 Protocolo de Montreal, criação do IPCC sobre alterações climáticas, a segunda conferência em 1990, e a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática, em 1992, que foi assinado por quase todos os países do mundo, com o objetivo de estabilizar os gases de efeito de estufa, não é? Depois temos o COP1 em Berlim, pronto, começámos com esta série de COPs, e em 97 o Protocolo de Kyoto, que propõe uma redução das emissões de gases de efeito de estufa em pelo menos 5,2% em relação aos níveis de 1990. Temos um mapa com os países que assinaram, os países que ratificaram, os países que não ratificaram, portanto, nem todos. O assinar não quer dizer que ratificam, não é? Portanto, estão de acordo, mas não se comprometem, e, portanto, há sempre estas desigualdades, e os que não se comprometem são os países mais desenvolvidos. Acordo de Copenhague em 2009, Acordo de Paris, que é muito importante, portanto, este propõe uma redução da temperatura não para 2 graus centígrados, abaixo de 2 graus centígrados, mas preferencialmente 1,5, e se pensarmos que só esta pequena diferença de meio grau centígrado provoca e evitaria uma subida de 10 centímetros no nível do mar, em comparação com 2 graus centígrados, até 2100, não é? Portanto, mas não estamos a chegar lá. Depois temos o Pacto Climático de Glasgow e este balanço, o último balanço de 2023 sobre o progresso do Acordo de Paris, onde estamos a ver também a preto os países que não ratificaram, a verde claro os que assinaram, e os que ratificaram a verde escuro, e outros que não se comprometeram e não deram informação. Portanto, há uma grande desigualdade, há uma grande... ainda não conseguimos atingir as metas ideais, e relativamente ao património cultural, é importante que também, no mesmo ano do Acordo de Paris, a Agenda 2030 da ONU promove estes 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. O clima é uma das ações, portanto é o ODS 13,
e no ODS 11.4 temos uma referência ao património cultural, em que é reconhecido que o património cultural e natural é essencial para a identidade, para o turismo sustentável e para a resiliência das comunidades. Portanto, é só neste pontozinho 11.4. E recomenda um investimento em conservação preventiva, a integração do património nas políticas urbanas e climáticas e a proteção contra os riscos das alterações climáticas, dos desastres naturais e da urbanização descontrolada, não é? Que também provoca isto. Esta urbanização descontrolada, como é que provoca isto? Convém, e eu retomo a frase do início, que isto é tudo provocado por atividades humanas, temos a construção como sendo dos maiores emissores de CO2. Portanto, a construção civil, segundo os dados científicos da Energy Information Administration, em 2006, diz que é dos principais setores responsáveis a seguir a agricultura. Temos este fator que é muito importante. E, portanto, o que é que também está associado à construção e que nós assistimos muito hoje em dia e que também é outro responsável em grande parte, com 8% das emissões globais, o turismo, não é? Nós sabemos, por exemplo, que em Portugal, e é muito generalizado em toda a Europa, o turismo tem provocado uma série de novas construções e, portanto, nós, com este comportamento, não é? Que também muito forte em Portugal, temos aqui assim esta notícia, que o setor da construção de Portugal está no top 10 do maior emissor de CO2, mas continuamos a construir. Portanto, há que responsabilizar as pessoas, há que tomar consciência destes problemas e dos efeitos que provocam. E em Portugal, agora centrando-me em Portugal, também é sabido que apenas 35 municípios de 308 se comprometem com a neutralidade carbónica. Ou seja, há uns índices e uns critérios de respeito a este tema, e há muitos que não preenchem nenhum requisito, alguns preenchem 1, 2, 3, 4, pronto, há ali 4 requisitos. O que é certo é que, portanto, temos muito poucos que preenchem os 4, e se nós observarmos aqui assim a zona onde nos encontramos, pronto, Lisboa, Cascais, Oeiras, esta linha aqui assim do Rio Tejo, do estuário do Tejo, vamos observar que não é bem assim. Nós temos um mapa do Climate Central que podemos utilizar, é uma ferramenta online, que podemos, para cada país do mundo, cada local, andar com aqueles 10 metros ou por ali assim por anos, ou seja, daqui a 50 anos, qual é o nível de subida do mar. E o mapa vai-nos mostrando a vermelho como é que isto vai subindo e como é que vai evoluindo. Portanto, é uma ferramenta muito interessante e útil, que aconselho a quem quiser fazer a experiência, é muito fácil de utilizar. E nós temos aqui assim, na situação em Portugal, portanto, relativamente a este problema da subida do nível da água, as zonas mais afetadas, portanto, o que é que nós vemos ali assim na zona de Aveiro, Figueira da Foz, o estuário do Tejo e a zona do Algarve, pronto, estas zonas mais afetadas são aquelas manchas vermelhas, não é, que temos por aí afora, ou seja, daqui até 2100, este vai ser o panorama e, portanto, esta zona vai estar assim, de facto, inundada e com este tipo de problemas. No entanto, a margem sul ficará submersa, onde estão previstos grandes projetos, atualmente. A Almada, parte dos antigos terrenos da Ligenave, por onde está planificada uma zona urbana. No Seixal, parte da área indústria pesada, tal como os terrenos destinados ao terminal de contentores do Barreiro e da pista da base aérea do Montijo, já foi deslocado, mas é sempre uma zona de risco, portanto, agora Alcochete. Portanto, estas zonas estão já condenadas, mas continua-se a projetar e a fazer
intervenções de grande porte. Toda esta zona que vem desde Cascais até Lisboa, em Cascais 5 hotéis históricos foram demolidos, aqui temos 4, mas agora está numa 5ª construção, demolidos para a construção de raiz de novos hotéis, com mais 2 pisos, porque o PDM permite, não é? Carcavelos, a Quinta dos Ingleses, tem relação com a Maria, há ali é onde havia a instalação dos cabos submarinos para telecomunicações, também uma zona de pulmão verde da área, está previsto um grande complexo, está aí um grande debate relativamente a este problema, mas também quase certeza que vai para a frente. Cruz Quebrada, Oeiras, portanto, Grande Marina e previsto numa zona verde que termina o Vale de Luz de Amor. Lisboa já não se consegue ver as colinas, portanto, toda a frente ribeirinha está cheia de edifícios de grande porte. Já não há leitura da morfologia e da geografia de Lisboa, que é uma tristeza. Portanto, prédios grandes desta natureza. Alborrica, portanto, do outro lado, novamente, uma zona natural e protegida, com moinhos, e uma zona lindíssima, também prevista a grande construção de residências, até património, monumento nacional, ruínas romanas de Troia, previsto um complexo turístico mesmo ali ao lado. Pronto, enquanto houver esta noção de que o património cultural precisa de reabilitação urbana e em que a reabilitação urbana é entendida desta forma, não é? Fachadismo, desventrar o interior, nós não vamos lá, porque nem é com a construção nova, né? Isto não é conservação, portanto isto não é reabilitação, é um conceito que foi apropriado e mal apropriado, porque a reabilitação insere-se dentro da linha e dos 7 níveis da conservação. Portanto, nós podemos guardar interiores e continuar a ter edifícios muito bonitos, obviamente, sem ter de fazer este tipo de intervenções em que estamos a emitir mais CO2, porque para além da construção emitir CO2, a demolição também o faz, não é? Portanto, temos aqui assim 2 processos associados. É óbvio que consegue-se conservar estruturas de madeira, reabilita-se, portas, caixilharias, azulejos, pinturas decorativas, douramentos, enfim, tudo isto tem possibilidade de conservação. Portanto, há que procurar técnicos, há que procurar mão de obra eficaz que possa resolver este tipo de problemas e não pensar que a reabilitação mais fácil é demolição e construção nova. Os impactos que isto tem no património cultural, pronto, mais sobretudo associados ao património costeiro, porque há vários tipos de efeitos, mas relativamente ao património costeiro, temos que, obviamente, o aumento de temperatura provoca a expansão térmica dos materiais e isto vai provocar fissuras, destacamentos, o crescimento de micro-organismos, onde não era previsto, favorece a biodeterioração das pedras e argamassas, os metais corroem, as madeiras deformam-se, o aumento da precipitação e esta alteração de gelo, de ciclo gelo-gelo e as inundações costeiras, obviamente que trazem um maior impacto porque a água penetra nos materiais, não é? E, portanto, para além da temperatura, temos a entrada da água em fissuras, em poros, a salinidade do mar, não é? Portanto, os sais que se instalam nos materiais, provoca também fissuras e outros destacamentos. A acidez oceânica também dissolve carbonatos presentes em pedras calcárias, mármores e argamassas, portanto aumenta a corrosão dos metais. O vento, não é? O aumento do vento provoca a erosão das superfícies, temos superfícies completamente erodidas e pode chegar a provocar riscos estruturais, não é?
algumas imagens, portanto, umidades, temos ali assim também de condensação, isto é um moinho de maré, está por cima da água, obviamente, temos imensos problemas de condensação, isto é o moinho de maré de Corroios. A condensação e a umidade provoca degradação da madeira, as madeiras expostas também acabam por, sujeitas a alterações de temperatura, a criar fissuração e a degradar-se. Os metais, corrosão, não só por proximidade do mar, mas também a oxidação é provocada pela presença de oxigênio, quer seja no mar, quer seja na água, quer seja do ar, não é? Portanto, um metal que não esteja protegido acaba por ficar sujeito a estas intempéries. O metal com oxidação, o que é que faz? Para além do próprio material se degradar, provoca fissuração depois nos materiais em que está em contacto. Nas pedras nós temos desde fissurações, fraturas, quando já o material está dividido em dois, juntas abertas, não é? Quando há problemas estruturais e, portanto, a degradação da água e dos sais vai se acumulando e vai degradando. Nestes casos é quando as pedras têm menor resistência, quando a argamassa tem menor resistência que as pedras e, portanto, por onde abre é nas juntas, portanto, as argamassas é que se deterioram. Quando temos juntas abertas, obviamente, temos fachadas e pavimentos e coberturas cheias de vegetação, porque elas encontram um orifício para instalar as suas raízes, não é? Portanto, as plantas acabam por se instalar. Isto tem a ver também com falta de manutenção, porque é preciso, obviamente, retirar, repor as juntas e as argamassas para que feche todas as juntas. As colonizações biológicas também provocam uma reação química nos materiais, na pedra, e acaba por desgastar e degradar as superfícies. Os sais, aqui temos, por exemplo, uma cristalização de sal, não é? Portanto, os sais, há vários tipos de sais, também há que reconhecer que sais é que são, mas há sais que são mais agressivos que outros, porque são solúveis, ou seja, há sais que cristalizam e tudo bem. Há sais que cristalizam e continuam a absorver a umidade e, portanto, há que fazer análises e perceber que tipo de sais é que temos para poder atuar. Portanto, a cristalização de sais provoca este efeito, não é? Pode ser criptofluorescências, portanto, não é uma efluorescência na superfície, mas no interior dos materiais e, portanto, acabamos por ter destacamentos e os sais estão acumulados na sua parte de ardós. Destacamentos de materiais, pronto, por deficiência de suporte, umidades. Temos depois crostas negras e problemas já associados que têm a ver com a poluição atmosférica e que normalmente apenas afeta as pedras calcárias. Portanto, há uma reação química com o próprio material e isto, por exemplo, não acontece no granito. As pedras de que são compostas a maior parte destes monumentos e o património costeiro e também as rochas, não é? Não podemos só pensar nas pedras do edifício, porque estamos perante os edifícios e o património costeiro tem esta integração natural muito importante que é a própria implantação em meio rochoso e, portanto, é o contexto, é toda esta envolvente que depois valoriza o próprio edifício e, portanto, tanto as pedras dos edifícios como as rochas também estão sujeitas a este tipo de fenómenos, não é? Temos aqui, assim, erosões superficiais que podem ter este efeito, picaduras, podem ser alvéolos, isto aqui normalmente está associado a sais, já com uma deformação maior, ou também podemos ter, aqui neste caso, por exemplo, temos umas pedras que estão mal, umas pedras que estão bem. O que é que isto quer dizer? Sendo um calcário heterogéneo, depende também do próprio comportamento do material. Não é só o problema do exterior e do efeito do ambiente, mas também da própria característica do material.
Portanto, todos estes problemas há mais vários. Pronto, cada caso é um caso, mas estes são os mais comuns. Como é que poderemos pensar em estratégias de proteção e adaptação climática? Porque hoje em dia já não falamos tanto em alterações climáticas, mas em adaptação climática. Porque sabemos que elas existem, as alterações climáticas. Nós temos é que nos adaptar à situação, não é? Portanto, acaba por ser uma estratégia de adaptação climática. E aqui entra assim a questão do ICOMOS. Portanto, perguntava-me o Sr. Presidente há bocado o que é o ICOMOS. Portanto, o ICOMOS é uma ONG, é uma organização não governamental internacional, Conselho Internacional dos Monumentos e Sítios, que foi criada em 1965, na sequência de uma conferência que deu origem à Carta de Veneza, que a maior parte das pessoas normalmente conhece, a Carta de Veneza, que ainda é a norma que fundamenta a maior parte das intervenções de conservação e restauro. E então o ICOMOS, desde 1972, a quando da Convenção do Património Mundial, é o consultor da Unesco e do Comitê do Património Mundial para as classificações de património mundial, assim como também a monitorização do estado de conservação desses bens. Portanto, a Unesco tem 3 ONGs que fazem este acompanhamento, que prestam consultoria. É o ICOMOS para o património cultural, é o IUCN para o património natural e é o ICROM para a formação e educação. Portanto, estas 3 ONGs são as que prestam a consultoria à Unesco. Então, convém também termos este princípio que o que é o património cultural, não é? Não é só o monumento. Antigamente era a Torre de Belém, era o Mosteiro dos Jerónimos, era... Pronto, o conceito de património cultural tem vindo a ser cada vez mais alargado e já a Convenção incluía os conjuntos urbanos, portanto, não é só o edifício isolado, mas o conjunto urbano ou rural, cidades. O Porto, por exemplo, está classificado dentro deste critério. O Alto Douro Vinheteiro é um sítio, ou seja, é uma paisagem cultural, quando temos a integração do ambiente natural com as construções humanas. Portanto, estas 3 formas, estes 3 tipos de património, são os mais são os que nós utilizamos para classificação. Obviamente que o património hoje em dia estende-se muito mais além disto. É o património, nós sabemos que depois das paisagens culturais foi criado os jardins históricos, depois temos também as questões do património imaterial que tem a ver com as atividades culturais e, portanto, a valorização das pessoas e das comunidades. Enfim, isto tem vindo cada vez mais a alargar-se o conceito de património. É importante termos este princípio porque não podemos pensar num edifício de forma isolada. Há por trás do edifício algo que o criou e a conjuntura histórica também da sua criação. Portanto, em 1972, desde aí o ICOMOS já tem vindo a trabalhar com a Unesco para esta questão das alterações climáticas e da adaptação climática. Portanto, a Unesco, na sua convenção, incluiu o património natural, não é só o património cultural, portanto, o património natural também, e, portanto, sempre associando ambos, ou seja, nunca ver um isolado do outro. Isto é um princípio que tem vindo a ser trabalhado cada vez mais, mesmo para poder responder às questões da adaptação climática. O ICOMOS, desde 2007, na resolução de Nova Delhi, produz esta resolução de Nova Delhi sobre o impacto das alterações climáticas no património cultural,
recomenda estudos multidisciplinares, pesquisa, documentação, análise, estudos, conservação preventiva, não é, no fundo. Também a Nova Delhi, por coincidência, também a Nova Delhi, em 2017, cria o grupo de trabalho para as alterações climáticas. Portanto, dentro do ICOMOS, são 100 e tal países que fazem parte desta organização. Há 28 comitês científicos, há um que está dedicado aos riscos e ao património em risco, para as questões da guerra, para as questões dos incêndios, para inundações, enfim, o património em risco, mas há um grupo de trabalho específico para as alterações climáticas e que tem-se dedicado mais a esta questão. Em 2020, na Assembleia Geral, declara o património cultural e emergência climática, promove também esta questão das abordagens centradas nas pessoas, ou seja, não dissociarmos o património cultural do local e das comunidades. Portanto, e o ICOMOS compromete-se a contribuir para as estratégias de adaptação climática e tem feito muito trabalho nesse sentido. O Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, todos os anos, no dia 18 de abril, o ICOM é o 18 de maio, penso eu, o ICOMOS é o 18 de abril, e o tema deste ano, por exemplo, não, isto foi 2022, 23, 18 de abril o tema era Património e Clima, mas o plano trienal do ICOMOS tem vindo a sempre centrar as questões das alterações climáticas desde 2018, o plano trienal. Portanto, também promove prémios da integração de projetos cultura-natureza, e as publicações, tem feito publicações que são de referência, como o Green Paper. Isto foi feito com a Europa Nostra também, este primeiro. Foi a primeira publicação sobre as questões das alterações climáticas e o património cultural, o desenvolvimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e o património cultural, e este, que eu recomendo mesmo, porque tem ferramentas para como atuar, como avaliar e como proteger o património cultural face às alterações climáticas. É o The Future of Our Past. O do meio já foi traduzido para português, portanto também conseguem no site do ICOMOS descarregar o documento, mas este The Future of Our Past tem de facto um manual muito bem elaborado sobre como é que se deve atuar, e as indicações são sempre inventariar, não é? Conhecer o que temos, avaliação do valor cultural, como é que podemos atribuir valor, as questões dos critérios de autenticidade e integridade do património, elaborarmos estudos de impacto ambiental e patrimonial, documentar e monitorizar, elaborar planos de gestão e de conservação. Temos que ter um plano. O que é que está mais em risco? Cartas de risco, não é? Para podermos atuar de forma mais integrada. E, portanto, ações de adaptação climática. O ICOMOS tem aqui, apresentando algumas boas práticas, temos aqui assim um projeto que foi desenvolvido, que é o projeto Heritage on the Edge, que foi desenvolvido com a Google Arts and Culture e outras organizações, e também com os governos locais. Foram escolhidos 5 casos em 5 continentes diferentes para poder implementar o projeto e avaliar, documentar e atuar também nas intervenções. Temos, por exemplo, na Ilha da Páscoa, as estátuas de Rapa Nui foi classificado Património Mundial em 1995, portanto, isto são tudo casos de património mundial. O que é que acontece? A proximidade do mar provoca naturalmente a erosão costeira, portanto, estas estátuas estão cada vez mais degradadas, e verifica-se pela monitorização que tem vindo a ser feita ao longo do tempo, que os registros de 50 anos atrás, as alterações são muito mais acentuadas e muito mais aceleradas recentemente do que nos primeiros registros. Portanto, porque, obviamente, as alterações
e os efeitos do clima estão mais e cada vez mais acentuados. A documentação é prioritária, portanto, mapeamentos, levantamentos 3D, estamos a ver aqui assim uma câmara laser 3D, para registar, não é? Quando nós registamos, estamos já a proteger, é o primeiro passo da proteção. Já muitos anos atrás temos mapas e cartas de registro de património, inventários de património. Portanto, porque um dia pode-se perder, mas há um registro, não é? É uma forma de proteção. Portanto, a execução de paredes marítimas para evitar que o mar incida diretamente nas construções e o envolvimento das populações. Portanto, nestes projetos tem havido sempre. A população indígena lidera a tarefa de preservar e vai fazer e constrói os muros e propõe e está em constante diálogo com as organizações que gerem este património e que estão a protegê-los. Outro caso, o segundo caso é de Xanxã, em Peru. Aqui não é o mar, pronto, temos as chuvas e temos, pronto, é uma área grande de património arqueológico e temos o problema de construções em terra expostas a intempéries, aqui muito provocado pelo fenómeno El Niño, que acontece nesta área, e, portanto, o aumento de precipitação leva à erosão do adobe, portanto, esta construção de blocos de tijolo em terra, não é? Portanto, proteções, portanto, coberturas para proteger as construções em terra e monitorização constante, digitalização, registro. Edimburgo também a questão da chuva, portanto, é uma referência nas rotas do turismo, não é? E também tem havido grandes ações de documentação, avaliação de risco e monitorização. Foi todo feito um novo sistema de drenagem, porque a questão era as chuvas e as drenagens das águas pluviais que afetavam grupos de jovens que se associam para combater este problema e associarem-se. Em Bangladesh, a cidade de Bagarha é também património mundial desde 1985. Aqui temos um problema que falei há bocado das cristalizações e dos efeitos dos sais nestas construções em tijolo e, portanto, a subida da água do mar provoca esta salinidade. Pronto, temos aqui assim este problema. É uma construção riquíssima do ponto de vista da tecnologia, técnicas de construção, com saber fazer fantástico. O que é certo é que os exteriores estão todos com estes sais, e os sais é das piores coisas de tratar. A umidade ascensional vemos aqui assim, não é? Portanto, nesta base, por capilaridade, a água vai subindo. Pronto, os sais é de facto um problema grave e difícil de corrigir. Portanto, a questão é mesmo prevenção. Na Tanzânia, a ilha de Quiloa também tem a fortaleza e na proximidade do mar o que é que tem acontecido. Portanto, a questão das marés tem vindo a degradar devido à erosão costeira e depósitos e tem provocado perda de estruturas arqueológicas. Era um antigo forte português, não é? Que temos aqui. As práticas de conservação, o que é que foram feitas, o que é que foi feito? Foram feitas plantações de mangueiras, assim como se constroem muros, também as plantações são uma boa forma de evitar que a água chegue aos edifícios e, portanto, a população local, não é? Estamos aqui assim a ver, fez a plantação de mangueiras e possibilitou a proteção deste sítio. Também aqui assim para, já estou na minha hora, investigação e ensino, só terminar que para além, portanto, há uma coisa muito importante que é quanto mais associarmos organizações, entidades envolvidas à volta destas questões, melhor é, porque cada um traz o seu conhecimento e a sua experiência, não é? Experiências de investigação e ensino no ISCTE, nós temos, por exemplo, recentemente, a questão do inventário é fundamental
e este projeto, temos aqui assim alguns projetos em que o propósito é mesmo inventariar. Aqui era o património moderno, Cisa, Álvaro Cisa, portanto, todos os bens em todo o mundo de Álvaro Cisa foram geolocalizados e cada edifício tem uma ficha de inventário que diz a sua localização, os proprietários, a utilização, documentação histórica, documentação digital, enfim. Portanto, temos aqui assim um inventário de vários países, várias categorias. O que é que o inventário? Isto não foi um inventário para encontrar problemas devido à subida da água do mar, mas a partir daqui foi feito um artigo e foi feita uma publicação. Conseguiu-se contar 36 imóveis localizadas em zonas de risco da subida do nível do mar. Portanto, quando não conhecemos, não sabemos, não é? Quando fazemos um inventário, conseguimos localizar e conseguimos, então, encontrar problemas onde pensávamos que não existiam. Portanto, é muito importante inventariar. O projeto Franciscan Atlas, também em parceria e em trabalhos colaborativos com os cursos e com os projetos, o projeto e a academia, portanto, foram localizados os conventos também mais sujeitos a problemas associados à água e à subida do mar. Nós temos que pensar que a subida do mar não é só a orla costeira, mas obviamente Convento de Santa Clara, em pleno rio, não é? No Mondego, a subida do nível da água vai provocar também nestas áreas problemas não tão sérios, diferentes, não é? Mas é também uma zona afetada. Portanto, também no âmbito académico, aproveitando o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, sempre associamos o tema do dia a trabalhos académicos e, portanto, neste caso, os grupos tinham que identificar património classificado ao longo da orla costeira. Foi feito também um inventário e uma análise deste património. Certamente haverá aqui casos de património da Marinha. Neste ano, este Dia Internacional dos Monumentos e Sítios foi dedicado aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e, portanto, associámos este tema, tivemos uma boa participação do Brasil, pessoas do governo que trabalham na área do ambiente, que vieram expor os problemas e, portanto, debatemos em aulas. A formação é, de facto, vendo o que apresentei atrás e a falta de estratégias para a conservação e para a adaptação climática, temos que seguir a via da formação e, portanto, produzir algum efeito nos jovens, não é? Quer dizer, eles têm que estar alertados, mas nesta altura nem sequer sabiam o que era. O que é alterações climáticas? Sim, o que é isto? Isto foi feito recentemente, portanto, há toda uma formação muito importante a desenvolver com os jovens e crianças, assim como foi feito com o lixo, não é? Eu lembro uma reciclagem do lixo. Hoje em dia todos os jovens põem o saquinho no sítio certo e o papel no sítio certo. Há que haver também uma formação similar na área do património cultural para dizer não destruam, conservem. Pronto, porque é um passo para a adaptação climática. Outro seminário também, isto na fábrica da pólvora de Valmeaços, no Seixal, é a fábrica da pólvora negra que ainda tem em funcionamento. Perguntaste se eu ia falar, falo aqui assim um bocadinho no final, porque ainda há pouco tempo tivemos aqui assim 2 consultores da Europa à Nostra, porque está a candidatar-se aos 7 mais endangered heritage at risk do Prémio Europa Nostra, e eles ficaram encantados com o sítio, porque ainda tem o equipamento que produz a energia a vapor a funcionar, e ainda os cabos estão em atividade, porque foi extinto só em 2002 e, portanto, foi dos últimos, é o único a nível europeu e talvez mundial que tem esta particularidade e, portanto, estamos também, através
vários seminários, isto foi feito um seminário, e agora um protocolo de colaboração com a Câmara Municipal do Seixal para o projeto de conservação e musealização do sítio. É assim, encontraram aqui relações com o património militar, não é? Obviamente. E deram-nos imensas ideias, até disseram, contactem a Academia Militar, a Academia de Marinha, contactem o Arsenal, porque, de facto, a pólvora, não é, era exportada para Angola, era a sociedade da Angola que exportava a pólvora negra para a África. E, portanto, há aqui muitas relações, há muitas hipóteses de colaborações, incluindo com a Academia. Enfim, estamos a estudar essa possibilidade, mas é óbvio que, para já, o que é que estamos a fazer, e isto o que é que inclui? Documentação, inventariação, levantamento arquitetónico, através de fotogrametria, portanto, levantamento digital, a laser, pesquisa histórica para fazer as tais fichas de inventário dos edifícios, projeto de musealização e uma conservação integrada. Os estudantes estão, inclusive, estamos a fazer experimentações no local, que tipo de argamassas é que devem ser aplicadas, enfim, e, portanto, a produzir já estudos que possam ser úteis para o projeto. E então, na verdade, uma conservação integrada, o que é que significa? Que temos que pensar no património material, não é? Imóvel, material, os materiais. É muito interessante na fábrica, como estão aqui assim a ver, temos uma estrutura de tijolo e ao lado são pinturas decorativas, não é? A fingir tijolos. É muito interessante. Mas também o património natural, não é? O contexto. Não podemos pensar na fábrica sem o seu envolvente, não podemos pensar no património costeiro sem as suas rochas, sem a presença do mar, não é? Porquê? Porque, por exemplo, a fábrica, a própria geografia do sítio é trabalhada de acordo com a produção da pólvora. Temos taludes em zonas previstas de explosão e, portanto, todo o meio natural tem esta construção humana que é muito rica e, portanto, não podemos dissociar um edifício do seu contexto. E então também, obviamente, não é só o património material, também temos que olhar para o património móvel, não é só o imóvel, o móvel, o património integrado, porque se é fábrica tem que viver com os seus equipamentos, não é? E os seus caminhos de ferro, etc. Portanto, isto é uma visão, é a necessidade da visão integrada. E só para terminar, eu não estudei muito, não sei muito sobre o património da Marinha, mas fiz uma breve pesquisa assim para perceber, e até com a ajuda do colega Paulo Santos, sim, aqui assim uma tentativa de perceber as capitanias, portanto, o que é o património da Marinha. Estamos aqui assim com as capitanias, os faróis, os museus e outros que estão sempre, não é? Ao longo da costa, a maior parte. Temos aqui assim esta zona onde nos encontramos na proximidade de Lisboa, portanto estes imóveis todos, muitos super interessantes, alguns classificados certamente. E, portanto, o que é que só terminaria só a dizer que, portanto, proteger esta memória marítima, não é? Nacional, quer seja cultural, natural, material e material outra, há uma, portanto, necessidade de inventariar, portanto, pegando nas recomendações internacionais, inventariar, documentar, monitorizar e desenvolver planos de gestão integrada e preventiva para a sua conservação. É um património riquíssimo e, portanto, estas são as últimas palavras que eu poderia dizer e agradecer, então, o convite e a vossa disponibilidade para me ouvir.